Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou fazer o estudo com vocês dos Evangelhos no livro de Mateus, capítulo 3. Eu separei algumas Bíblias aqui que eu vou estar utilizando elas com vocês nesse estudo de hoje. Vou tirar aqui, porque a gente vai primeiro ler o texto e ler o que eu já fiz de estudo. Ó, é essa aqui, Evangelhos. Se vocês não assistiram ainda, já tem os outros estudos no canal, tem na playlist. Eu já fiz o capítulo 1, capítulo 2 e também fiz a introdução e expliquei algumas outras coisas, a metodologia que a gente está usando nesse estudo. E eu estou usando essa Bíblia aqui que só tem os evangelhos para concentrar todos os estudos, mas eu não estou colocando só aqui, eu também estou colocando em outras Bíblias que eu tenho de espaço para fazer anotação e outras Bíblias. Ó, vou abrir aqui com vocês e a gente vai lá direto no capítulo 3, que é o assunto de hoje. O capítulo 3 é apenas essa parte aqui, ó, não é muito grande. Deixa eu botar esse câmera aqui para baixo. Ó, não é muito grande. Tá vendo? É uma leitura rápida, mas ao mesmo tempo tem bastante profundidade tudo que está sendo dito aqui e traz até certa, vamos dizer, disputa na hora de interpretar esse trecho aqui. Inclusive, eu já fiz um vídeo no canal falando um pouco sobre isso, mas eu não falei diretamente. Mas eu citei esse texto aqui e eu vou falar para vocês como eu vejo esse texto aqui, mas eu vou trazer também a outra alternativa da possibilidade. Vamos lá. O texto aqui de Mateus, capítulo 3, começa falando sobre João Batista. Ó, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto. Aqui nós vemos tratando desse personagem João Batista, mas aqui não fala muito dele, a não ser que ele fala assim, e dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Tá vendo essa palavra que chegou? Tem outras traduções que falam arrependei-vos porque o reino do céu está próximo. Que essa daqui usa o texto Almeida século 21 e ela interpretou dessa forma. Mas há outras versões que interpretam de forma diferente, como por exemplo a NVI. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês na NVI, só para vocês verem como está aqui. Ó, arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo, tá vendo? Aí quando você lê uma interpretação na tradução desse jeito aqui, você tem que prestar atenção em tudo que está sendo dito, não pode já logo considerar. Tem que levar em conta as outras versões, mas também tem que levar em conta o sentido do texto. Porque é ele o profeta Isaías, porque é dele que o profeta Isaías disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí, isso daqui é citação referindo-se a João. A gente vê outras citações referindo-se a João, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas nós vemos aqui, ó, João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém e toda a Judéia, da região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão. Esse trecho aqui conta sobre João Batista e fala também sobre o chamado de Deus para a vida dele e como ele agia no período que Jesus estava prestes a se apresentar. Aí eu queria mostrar para vocês um outro estudo que eu fiz sobre isso, falando especificamente sobre as vestes de João. Eu já coloquei esse vídeo no canal, eu vou deixar o vídeo aí na descrição desse vídeo aqui, caso vocês não tenham assistido, que eu não preciso repetir o que eu já falei lá. Eu falo sobre uma questão importante também. Aí eu vou mostrar só a Bíblia para vocês, mas se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto em específico, vocês vão lá depois que acabar esse vídeo aqui,
vocês vão lá e assistam o outro vídeo. Ó, eu peguei aqui para mostrar para vocês essa Bíblia aqui que eu tenho com espaço para fazer anotação, e eu fiz um estudo falando sobre as vestes de João Batista e o tipo de alimento que ele se alimentava, essas coisas assim. Aí eu tenho um estudo falando sobre isso que está aqui, nessa Bíblia aqui, que eu já tinha feito esse estudo antes de começar esse estudo dos evangelhos. E eu anoto muita coisa nessa Bíblia aqui também, só que eu fico mesclando, e essa aqui é focada nesse estudo mais completo. Mas aqui também eu faço estudos e eu também faço outros tipos de anotação que são importantes para mim, mas baseado no que está aqui na própria Bíblia mesmo, que em certos momentos eu vou chegar a usar com vocês aqui no estudo dos evangelhos. Mas falando sobre o capítulo 3, eu fiz um estudo aqui focando sobre o tipo de alimentação de João Batista e o que remete tudo isso. Eu vou deixar o vídeo desse estudo aqui no link da descrição do vídeo. Vamos voltar aqui para o que eu estava falando com vocês. Eu acho muito interessante que o texto fala assim, que João Batista, ele batizava, e ele batizava por meio que as pessoas confessavam os seus pecados. A gente lê isso aqui no texto, ó. E eram batizados por ele no Rio de Jordão, confessando seus pecados. Tá vendo aqui? O batismo era mediante as pessoas confessarem seus pecados e mediante a demonstração de arrependimento que elas tinham. Era uma decisão, era um posicionamento daquelas pessoas. O batismo não vinha primeiro e depois elas se confessavam e depois elas se arrependiam. Tudo acontecia antes do batismo. Aí depois elas eram batizadas. Aí eu vou ler aqui um pouquinho do que eu escrevi aqui, ó. O batismo de João era único. Normalmente, prosélitos, no caso que são gentios, se batizavam para se tornar judeus. João exige que os judeus se batizassem, nivelando todos, religiosos e pecadores, sob a mesma necessidade de arrependimento diante da santidade do reino que se aproxima. Ou seja, todos eles precisavam se arrepender, todos eles precisavam passar por esse arrependimento para fazer parte do reino de Deus, de Jesus Cristo, que estava se aproximando. Aí por isso que ele exigia que todos se arrependessem todos se batizassem mediante o arrependimento. Aquele batismo ali era uma representação do arrependimento daquela pessoa, daquela pessoa, e ela entender essa realidade, essa necessidade que ela precisava se arrepender, esse reconhecimento. Não era o porquê jogar água na cabeça daquela pessoa, ou mergulhar ela na água, instantaneamente mudaria a vida daquela pessoa. Era uma consciência de que ela precisava passar por esse processo de arrependimento, ela precisava reconhecer que sem esse reconhecimento ela não poderia fazer parte do reino de Deus que estava se iniciando. Ela não poderia fazer parte, porque ela, primeiro de tudo, ela precisa reconhecer que ela é uma pessoa pecadora, que ela é incompleta sem Deus e ela precisa se arrepender. E todos nós somos pecadores. Aí, aqui eu citei que Jesus fala sobre João, lá em Mateus 11. Eu vou usar essa Bíblia aqui, porque nessa aqui eu já marquei algumas outras coisas, aí eu queria deixar para depois, para mostrar para vocês. Ó, tá aqui. Ó, é essa Bíblia aqui que eu tô mostrando para vocês, tá bom? Tem vídeo no canal falando sobre ela. Ó, vou ler aqui um pouquinho o que Jesus fala sobre João. Ó, aqui Jesus ele traz um texto grande falando sobre João e sobre ele, mas eu queria enfatizar com vocês esse trechinho aqui, ó. Aqui em Mateus 11. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Jesus estava fazendo, tá vendo aqui? João, ele ouve da prisão o que Jesus estava fazendo. Enviou os seus discípulos Enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haverá de vir, ou devemos esperar por algum outro? Tá vendo aqui? É muito interessante. Por que João ele
tem essa pergunta e essa dúvida mediante a ouvir o que Jesus estava fazendo, sendo que aqui a gente está no capítulo 11, né? Sendo que aqui no capítulo 3, ele fala que Jesus é aquele por quem nós estávamos aguardando. Ele fala que esse é aquele tão esperado. Por que que ele fala isso aqui? Daqui a pouco a gente volta no capítulo 11 para a gente entender essa dinâmica. Por que que João fala desse modo? Aí eu vou dar continuidade aqui no texto e depois a gente volta nesse ponto. Vamos lá. João Batista estava pregando, mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus, que são pessoas que eles eram judeus, eles eram pertencentes ao povo de Deus, mas eles estavam agindo de forma errada diante de Deus, porque eles estavam colocando um peso muito grande sobre eles mesmos e sobre as outras pessoas também. Eles criaram diversas outras regras e normas que não são condizentes com o que Deus exigia do povo, com o que Deus transmitia por meio das suas escrituras e outras coisas mais. Eles acreditavam em outras coisas que acabavam distorcendo aquilo que as escrituras de Deus ensinavam. Aí eles são citados aqui, eu circulo esses dois porque são dois grupos que em diversos momentos eles tinham divergência, mas quando eles queriam ir contra quando eles quiseram ir contra o reino de Cristo que estava se iniciando na terra, eles se uniram para ir contra esse reino que estava se iniciando. Iam ao lugar em que ele batizava. Disse-lhes, isso aqui é João dizendo, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento. Não fiquem dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Tá vendo esse trechinho aqui? Aí a gente vai continuar o texto, porque esse texto ele tem continuação, só que eu queria focar nesse trechinho aqui com vocês, falando por que João Batista falou dessa forma. A gente sabe, né, que ele está dando uma chamada neles, porque eles estavam ali, mas eles não estavam com o coração quebrantado, eles não estavam de fato arrependidos. Por isso que ele fala, produzir frutos dignos de arrependimento. Aí, curiosamente, isso daqui é reproduzido por Jesus no seu ministério. Eu pintei de escuro, né? Nem dá para ver. Produzir frutos dignos de arrependimento. E Tiago fala muito sobre isso também. Ele fala sobre os frutos demonstrarem que você realmente é uma pessoa arrependida. Por isso que ele fala, mostra a sua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras, né? Aí tem encaixa com o que João Batista fala aqui. E vamos ver o que João queria falar com esse povo aqui e por que ele falou desse modo. Aqui ele está citando, ele está fazendo referência a Jeremias, comparar com Jeremias 7, versículo 4. Assim como Jeremias combatia a confiança cega na estrutura do templo, João combate a confiança cega na descendência biológica de Abraão, enfatizando que rituais ou linhagens não substituem a obediência e o arrependimento sincero. Em 586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, cercou Jerusalém e, após um longo período de fome e guerra, as muralhas foram rompidas. O templo era o orgulho da nação. Foi completamente saqueado e incendiado. Isso provou a mensagem de Jeremias. A presença física do templo não garantia proteção se o povo não tivesse um coração fiel. O exílio durou 70 anos, isso aqui só para constatar. Quando João diz que Deus pode suscitar filhos a Abraão desta pedra, ele está a usar a mesma lógica de Jeremias. Ele está a avisar que, tal como o templo foi destruído no passado, apesar de ser o templo do Senhor, a linhagem de Abraão não salvaria os fariseus e saduceus, se não houvesse frutos de arrependimento. Aí, quando
João Batista ele fala sobre isso, ele está trazendo todas essas mensagens para aquele povo e eles sabiam do que João estava falando. Eles conheciam as escrituras, eles conheciam todos os escritos que vinham antes, que contavam essa história. Então ele falou direcionado àquele povo. Essa palavra aqui é direcionada aos fariseus e saduceus, mas é claro que ela traz muito ensino para nós, porque está dizendo muita coisa aqui. Todo esse texto aqui fala muito com a gente hoje também, mas ela é direcionada a esse povo aqui e eles sabiam do que João estava falando. Eles não eram, vamos dizer, eu não sei do que você está falando. Eles sabiam exatamente do que João estava falando. Aí agora a gente vai entrar na parte, vamos dizer, mais complicada na hora de interpretar esse texto. Aí nós vamos levar em conta o que eu já li até agora e vamos lá. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produz bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Aí esse tendo por base aqui, em algumas outras versões ficou diferente. Eu vou olhar na NVI que já está aqui. Deixa eu, esse papelzinho que eu... Vou deixar esse cartãozinho que depois eu vou voltar aqui. Ó, vamos lá. Voltei demais. É porque eu também vou ler o outro trecho. Ó, vamos lá. Aqui o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Tá vendo? Em muitas versões está desse jeito aqui. Eu vos batizo com água para arrependimento. Eu gosto de como ficou na Almeida século XXI, mas mesmo lendo na NVI, eu entendo desse modo que eu enxergo que o batismo é mediante ao arrependimento. E não o contrário, tipo, você primeiro vai ser batizado e depois você se arrepende. Eu acho que o arrependimento tem que vir primeiro. Mas, enfim, vamos continuar. Mas aquele que vem depois de mim é maior e é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Aí eu botei aqui a visão teológica de João Batista, no caso, tá, gente? É porque eu falo João, mas eu tô falando de João Batista. Vou botar um Bzinho aqui pra gente saber que é João Batista. Aí, João Batista, só pra gente não confundir com outro João. E vamos falar um pouquinho sobre esse trecho aqui e sobre as divergências no entendimento dessa visão aqui sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Há basicamente duas interpretações diferentes, só que as pessoas às vezes ficam acaloradas quando é falado sobre isso. Eu vou mostrar para vocês duas interpretações sobre isso e eu vou falar para vocês qual é que eu acho mais condizente com o texto, com as escrituras. Eu vou usar essa Bíblia aqui para ler o que está escrito nessa Bíblia aqui. É a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Eu gosto muito dessa Bíblia. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Só para vocês verem um pouquinho do que eu faço nas minhas Bíblias. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Olha só o que eu fiz. Eu fiz uma colagem aqui. Ó, ficou bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aqui na lateral acho que super combinou com a cor. Aí esse daqui, ó. Siga Jesus, ele vai lhe mais do que tudo. E tem aqui uma moça e tem aqui, ó, flores que vão até aqui em cima, tá vendo? Vai até o finalzinho, eu achei que ficou bonito. Tem até uma outra Bíblia minha que eu usei uma ilustração dessa daqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Que eu também usei, mas eu usei com flores diferentes e tal. E aqui ficou encostadinho, tá vendo? Aí aqui tem até o meu nome. Ó, essa Bíblia aqui, Bíblia de anotação. Essa aqui já não, eu já botei tipo um cartãozinho, eu botei alto. Eu acho que ficou legal. Enfim, vamos lá pro estudo. Que eu já tô aqui já mostrando outras coisinhas pra vocês. Ó, tem aqui no livro de Mateus, capítulo 13, ele traz um estudo sobre isso e ele traz
comentários, que eu vou ler o primeiro comentário agora e depois a gente volta no segundo comentário. Primeiro a gente vai focar nesse comentário aqui que ele fala especificamente sobre esse assunto. João prediz a chegada do Messias, cujo batismo envolverá a obra purificadora do Espírito Santo ou julgamento associado com fogo. Tudo dependerá da resposta do povo em relação a ele, a Cristo, né? Aí, aqui ele fala que são 2 tipos de batismo diferentes aqui. Eu acho que dá para vocês verem, né? Se vocês quiserem tirar print da tela, dá para ler, tá vendo? São 2 tipos de batismo diferentes que essa Bíblia aqui está dizendo. Um é o batismo com o Espírito Santo e o outro é o batismo com fogo. O batismo com fogo seria uma coisa negativa. E ele fala aqui, tudo dependerá da resposta do povo em relação a ele, em relação a Cristo. Depende de como você vai reagir mediante a Cristo, para ver se você vai ser batizado com o Espírito Santo de forma positiva para a sua transformação, para você fazer parte do reino, ou com fogo. E como é que é mediante esse batismo com o Espírito Santo? A partir do momento que você se converte diante de Deus, que você tem esse quebrantamento, você tem esse momento, você é batizado, você recebe o Espírito Santo em sua vida. É desse modo que o batismo do Espírito Santo é chegado na pessoa, tendo por base o que está escrito nessa Bíblia aqui e tendo um entendimento das Escrituras, né? Tem muita gente que confunde falar em línguas, né? Porque falar em línguas é um dom, né? Tem gente que nem acredita que esse dom ele é, vamos dizer, ele é real, mas ele é real esse dom, só que eu não entendo que falar em línguas é o momento que você é batizado com o Espírito Santo. Falar em línguas, ao meu ver, é um dom do Espírito, mas ele não é o momento do seu batismo. Quando você se converte, quando você recebe Jesus em sua vida, ali você recebe o Espírito Santo. Ali você é batizado pelo Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo em sua vida. Aí pode ser que você desenvolva esse dom, pode ser que não. Tem gente que tem outros tipos de dom, tem gente que tem um dom de profecia, tem gente que tem um dom de louvar mesmo, louvar e tocar as pessoas com o seu louvor, né? Você sente a presença de Deus quando a pessoa louva. E tem outras formas de dom também, tem o dom de servir as pessoas, é um dom muito bonito, é um dom pouco cultivado, mas é um dom muito bonito. Tem o dom de pastorear, né? Enfim, aí vamos ver a outra interpretação que eu vou ver nessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo Introdutória, que ela traz a outra visão. Essa Bíblia aqui, ela tem os estudos dela baseado em 2 comentários. Tem um comentário do Antigo e do Novo Testamento, que inclusive foi um inscrito do canal que me falou sobre isso, e eu fui pesquisar, e ele estava certíssimo. Eu te agradeço por essas informações. E, inclusive, esse comentário, ele ainda é disponível para ser comprado, se você buscar por ele. Eu vou deixar a foto do comentário aí no vídeo, só para vocês verem qual que é. E é possível você comprar. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse comentário completo. E esses estudos que tem nessa Bíblia aqui tem inspiração como se ela fosse filha daquele grande comentário. Aí só para vocês entenderem um pouquinho porque que essa Bíblia aqui tem uma visão diferente em certos momentos. Aí eu vou abrir aqui, que eu já tinha deixado separado. Essa Bíblia aqui também ela é da Thomas Nelson, só que ela é uma Bíblia de estudo introdutória. E essa daqui traz o texto NVI 23, tá, gente? Tem um vídeo falando sobre essa Bíblia também. Ó, aqui eu tinha deixado marcado. Olha só, ela fala especificamente sobre o batismo, ó. Deixa eu dar o foco aqui. Aí. Batismo. Às vezes o fogo tem conotação com julgamento nas Escrituras. Mas aqui, o fogo do Espírito de Deus representa o poder transformador da sua graça e do seu amor. Tá vendo? Aqui ele entende que como se o batismo com o Espírito Santo e com fogo fosse um único batismo. Fosse o único batismo que transforma a pessoa, e o Espírito Santo e o fogo são uma coisa só. Eu gostei da forma com que ele colocou aqui, porque tem gente que já pensa de outra forma, seria quase que uma terceira visão.
mas eu não tenho dificuldade de entender do modo que ele falou aqui, mas eu não concordo completamente. Mas vamos dizer, esse modo que ele expressou aqui ainda não é tão complicado para mim. Mas aí, esse trechinho aqui que ele colocou, eu achei muito interessante, olha só. O batismo de todos os discípulos de Jesus com água é um sinal exterior da boa obra interior do Espírito Santo. É o símbolo da obediência ao mandamento de crer na obra de graça redentora de Cristo Jesus. Eu achei muito legal aqui o que ele colocou. Eu até pintei de azul aqui, porque quando eu gosto muito nessa Bíblia, eu pinto desse azul. E quando eu preciso comparar com outras Bíblias de estudo, eu boto nesse tomzinho aqui mais de verde água, eu acho, não sei. Ou Tiffany, né? Aí eu deixei marcado aqui e eu achei interessante trazer isso para vocês, porque há muitas pessoas que vêm desse modo aqui e eu não tenho tanta dificuldade de ver desse modo. Só que existe uma terceira forma, que se distancia muito dessas duas visões, que eu já tenho mais dificuldade de ver dessa forma. Mas tudo bem, né? Que isso daí a pessoa, às vezes, ela aprende e tal, tudo bem. Só que aí vamos voltar aqui pro estudo. A minha Bíblia tá aqui embaixo, dos Evangelhos. Aí eu entendo dessa forma, lendo todo o texto, sabe? Levando em conta todo o texto. Não é só a questão de um versículo isolado. Eu, levando em conta todo o texto, eu entendo desse modo. Mas é claro que há pessoas que entendem de modo diferente e às vezes elas aprendem de um modo diferente e elas têm isso por base, sabe? Elas seguem com esse entendimento, mas tudo bem. Aí eu queria continuar aqui para a gente finalizar e nessa finalização a gente vai voltar porque tem conexão um pouco com o que está sendo falado aqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse relato aqui. Então Jesus foi para a Galileia, para o Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vem a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Aí olha só o que eu escrevi aqui. João então submete a sua visão à vontade do Messias. Porque João, ele tinha uma visão específica de como se daria esse reino. Por isso que eu botei aqui, visão teológica de João Batista. É por isso que lá, agora a gente vai voltar. Agora a gente vai começar a trabalhar em cima de novo do João, de Mateus 11, que eu já tinha falado com vocês que a gente ia voltar aqui. Por isso que João, aqui em Mateus 11, ele tem a dificuldade de entender se é Cristo mesmo aquele que eles estavam aguardando. Por exemplo, aqui ele fala, né? João ouvindo da prisão o que Cristo estava fazendo. E ele, por que ele, ouvindo o que Cristo estava fazendo, ele teve certa dificuldade de compreender. Ele ficou nessa dúvida, será que é você mesmo ou será que devemos esperar por outro? Por que ele chegou a essa? Porque ele tinha uma visão formada de como o reino se daria. Ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma expectativa e ele viu que Jesus estava trazendo algo novo até mesmo para João. João não esperava que fosse daquele modo que fosse acontecer. Aí agora, para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai lá. Deixa eu ver se está aqui. É isso mesmo. Aqui em Mateus, capítulo 13. Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, quando Jesus ele ilustra a parábola do semeador, ele fala que o semeador saiu para semear. Quando ele semeia, o semeador aqui, ele representa o dono da terra, e a terra representa o mundo. Ele joga sementes, e as sementes, todas elas são boas, só que nem todas as terras são boas. Há terras ruins, péssimas e horríveis, e há terra boa. Eu estou só simplificando demais. Quando a gente voltar aqui, eu explico melhor sobre essa parte aqui. Só que a questão aqui não a semente é boa, porque a semente é lançada
vamos dizer, por Deus. A terra que recebe a semente, que tem terra boa e terra ruim. Aí, por que que o dono da terra, ele joga a semente em terra boa e em terra ruim? Por que que ele não joga só a semente em terra boa? Por que que ele não elimina logo a terra ruim, joga a terra ruim fora e fica só com a terra boa? Essa era a perspectiva de João. Essa parábola também explica que Jesus não veio para trazer um final imediato ao mal, algo que João Batista esperava que ele faria. O mal não será totalmente removido do mundo até o fim dos tempos. Aí eu botei aqui considerar os capítulos 11 e ver também dos versículos 1 ao 6, porque fala sobre isso que a gente está lendo agora. Entendeu? Aí porque João, ele esperava, ele tinha a expectativa que Jesus viesse e erradicasse todo o mal de vez. Só que Jesus não fez desse modo. Jesus, ele fez de um modo diferente, que nem João esperava que fosse desse modo. Por isso que João, ele tem essas reações. Ele fala assim, ele tenta impedir de ser batizado por Jesus. Por quê? Porque na visão dele, Jesus não precisava de arrependimento. Jesus, ele não pecou para precisar se arrepender. E isso a gente vai ver aqui explicando na Bíblia de Estudo da Thomas Nelson de novo. A gente vai ver falando sobre isso. Vou ler aqui com vocês. Aqui embaixo. João Batista reconhece que seu papel e o de Jesus parecem invertidos. É como se o inferior imergisse o superior. João não vê, vou continuar aqui, a necessidade para Jesus se submeter a um ritual simbolizando o arrependimento devido ao pecado. Contudo, Jesus reconhece que seu batismo irá cumprir toda a justiça. Versículo 15. Desta forma, tanto modela a vontade de Deus para o seu povo, quanto autentica o ministério de João. Tá vendo aqui? Jesus, ele fez tudo de acordo. E João, ele não estava conseguindo compreender todas as dimensões que isso envolvia. Apesar de João, ele ser um cara diferenciado, ser um cara super iluminado. Né? Tipo assim, sabe? Ele era um cara diferenciado. Ele estava além da gente já. Ele já estava tipo no nível superior ao nosso. Só que mesmo assim, ele não estava entendendo tudo. Por isso que João tinha certa dificuldade de entender tudo que Jesus estava fazendo. Por isso que João, ele meio que ele ficava sem entender em diversos momentos. Por isso que João, ele aqui no livro, na parte do capítulo 11, ele fala desse jeito, por isso que ele faz essa pergunta. E ele indaga Jesus sobre tudo que ele está ouvindo que Jesus está fazendo. Olha só. O que Jesus estava fazendo. Ele ouviu o que Jesus estava fazendo. E Jesus responde. Olha só como é que Jesus responde. Jesus responde: voltem e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Olha só. Tipo assim, é isso mesmo que eu vim fazer. Tipo assim, ele está com dúvida do que eu estou fazendo, do que ele está ouvindo de mim. É exatamente isso que eu estou fazendo. E ele ainda reforça, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Aqui os leprosos são purificados, a gente sabe que ele está falando de forma real, porque os leprosos eram purificados, mas ele também está falando dos pecadores que são lavados, porque a lepra também representava o pecado, né? Os surdos ouvem, quando ele fala lá naquela passagem que se vocês fossem surdos, né, vocês estariam melhor. Lá, eu acho que é lá em João 9. Aí, como vocês não são surdos, vocês não podem ser curados, né? Eu acho que ele até... Deixa eu ir lá em João 9, só para não falar bobagem. Eu acho que quando um surdo de nascença... Ah, não, no caso é cego. Ele fala, mas antes vocês fossem cegos, que vocês seriam curados. O cego de nascença é curado. Aí Jesus fala aqui no finalzinho do capítulo 9. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Tá vendo?
Aí aqui tá falando sobre os cegos, né? Mas aí porque eu lembrei do surdo. Mas eu acho que ele fala sobre os cegos aqui também. Ó, os cegos veem aqui. Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Olha aqui. Haviam mortos que eram ressuscitados, mas esses mortos aqui somos nós também, né? Que estávamos mortos e fomos ressuscitados por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que ainda viria a acontecer. As boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Por quê? Porque Jesus ele veio trazer algo novo e diferente. E nesse momento aqui, João estava meio que escandalizado. Aí Jesus reforça ele, ó, não vai ser do jeito que você esperava, mas vai ser melhor, vai ser do jeito que tem que ser. E isso é uma lição para todos nós. Eu lia esse texto aqui, eu via esse trecho como uma perspectiva, como se João tivesse angustiado. E, na verdade, ele não está angustiado aqui. Ele pode até estar, mas, tipo assim, a questão aqui não é a angústia dele. A questão aqui é a expectativa que ele tinha sobre como Jesus ia aplicar o seu reino na terra. E ele ficava sempre achando, ué, mas Jesus não ia fazer isso? Jesus não ia erradicar todo o mal? Jesus não ia tirar, sabe? Tipo, exterminar todas essas pessoas ruins, pecadoras do nosso meio e só ficar com os bons, sabe? Muita gente pensa desse modo, né? Muita gente gostaria que acontecesse desse modo. Mas Jesus vem esclarecer muita coisa aqui. E quando ele fala aqui, ó, as boas novas são pregadas aos pobres. Aí a gente volta lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, né? Ou os pobres de espírito. Por quê? Aqueles que sabem que precisam de Deus, aqueles que anseiam por Deus, que reconhecem que sem Deus são nada. Aí o pobre aqui, ele está fazendo referência a duas questões, não só pobre no sentido de pessoas que estão carentes, mas ele está falando pobre, aquelas pessoas que reconhecem que precisam de Deus nas suas vidas, não só no sentido pobre que a gente conhece da palavra de imediato. Ó, aí deixa aqui que a gente vai voltar aqui daqui a pouco. Então, gente, aí isso que eu queria trazer com vocês sobre esse posicionamento de João e por que há essa indagação, por que isso tudo acontece. E Jesus, ele é batizado por quê? Não é porque ele precisava se arrepender, porque o batismo era mediante arrependimento. Por isso que João tinha dificuldade de entender que Jesus precisava ser batizado. Jesus, ele se coloca numa posição de precisar ser batizado ou de ser batizado porque ele queria deixar isso de exemplo para seguirmos os passos de Jesus. E também porque ele precisava cumprir toda a lei e ele estava aqui, né, dando validação ao batismo de João. Ele estava aqui ele estava dizendo, isso que João está fazendo, isso que João está pregando sobre o batismo para o arrependimento, isso aqui está correto. Eu não vim desfazer o que ele está fazendo, eu vim validar aquilo que ele está falando e essa é a mensagem que ele está trazendo aqui, eu estou validando, eu estou concordando, estou assinando embaixo. É isso que Jesus estava fazendo mediante a essa atitude. E aqui já é o capítulo 4, ó, então o capítulo 3 a gente finalizou aqui. Aí o capítulo 3 a gente finalizou aqui. E só para fechar aqui, eu queria voltar a falar de João. E eu queria ir lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Aí eu separei na Bíblia Jesus Bible, porque lá tem um estudozinho falando sobre isso. Ela não é uma Bíblia repleta de estudos, mas ela traz alguns estudos interessantes. Eu queria mostrar para vocês o que tem nessa Bíblia aqui, só para a gente fechar aqui, vamos dizer, com chave de ouro, para a gente entender tudo que precisa ser entendido do capítulo 3. Ó, vamos lá, eu já deixei separado o livro de Malaquias, vamos ver aqui, porque Isaías fala sobre João, mas Malaquias também fala, né, que muitas pessoas se apegam a só o que Isaías fala. E eu acho bem interessante porque lá em Malaquias tem uma mensagem muito falando sobre o dia do Senhor. Olha só. Pois certamente vem o dia, arrepende ardente como uma fornalha. Olha só, isso aqui entra como um acordo com o que João fala. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha.
Ó, tá vendo aqui? Aí tem Mateus 3:12, que eu marquei aqui. Aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que estão como pó sob as solas dos seus pés. O dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Esse texto aqui, ele entra em conformidade com o que João falava. E a gente até começa a entender um pouquinho do porquê que João pensava daquele modo. Ele tinha tudo isso daqui no seu, sabe, enraizado, intrínseco no seu entendimento de como se daria o reino. E de forma imediata, né? Que não foi de forma imediata, né? Ainda estamos, né, nesse momento de transição. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês um profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E Jesus fala que João, ele é Elias. Aí, isso aqui que a gente vê aqui em João, desculpa, isso aqui que a gente vê em Mateus 11. Ó, Jesus fala que João é Elias, olha só. Vamos voltar lá aqui. Ó, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Aqui no versículo 7. Ao partirem, Jesus começou a falar das multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Aí ele vai falando. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver? O homem trajado de roupas finas? Aquele que veste roupas finas está nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo. E muito mais do que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: estou enviando à minha frente o meu mensageiro, que preparará o meu caminho diante de mim. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. E se queres dar crédito, é ele ou Elias que havia de vir. Tá vendo aqui? Jesus fala no versículo 14. E se queres dar crédito, é ele ou Elias que haveria de vir. Então, João aqui, ele é o Elias que haveria de vir. Aí a gente volta aqui, ó. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Tá vendo aqui? Aqui faz referência ao tempo que há de vir ainda, porque eu tenho uma visão futurista das coisas, mas ao mesmo tempo ele tem uma referência ao próprio João Batista. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma profecia lançada. E, na verdade, a minha visão ela é mais eclética do que futurista, mas ela enxerga muitos pontos de forma futurista. Em outro momento eu posso falar sobre isso com vocês, se vocês quiserem, se vocês acharem legal falar sobre isso, mas eu estudo mediante essas coisas. Ó, aí tem aqui, ó, o dia do Senhor. Ó, eu não vou ler tudo isso daqui, mas eu posso deixar aqui paradinho para vocês tirarem foto da imagem. Ó, eu não sei se ficou com um zoom bom, deixa eu ver se eu consigo. Ó, para vocês tirarem foto e conseguirem ler tudo. E eu vou ler só em alguns momentos. Ó, primeiro, os escritores dos evangelhos identificam João Batista como Elias. Elias e João compartilham muito em comum, incluindo sua mensagem sobre a necessidade de arrependimento, seu estilo de vida ascético e a rejeição que enfrentaram nas mãos das pessoas de suas respectivas culturas, tá vendo? Aí, eu vou ler esse pedacinho aqui também. Alguns acreditam que uma figura semelhante a Elias virá antes da segunda vinda de Jesus.
essa pessoa pode, como Elias, invocar fogo do céu e trazer o julgamento de Deus sobre aquele que rejeitar a mensagem do Evangelho. Eu vejo dessa forma também, mas olha só como é que João Batista já estava fazendo isso. João Batista já estava iniciando essas coisas, né? Inclusive que João Batista fala que virá alguém após ele, que no caso ele está falando de Jesus, que já estava ali, que hoje batizará com o Espírito Santo e com fogo. E, a meu ver, isso tudo já estava tendo certo início desde esse momento aqui. E olha, desde o momento de Jesus Cristo. Aí ele até fala aqui, ó, existem três possibilidades comumente identificadas nas quais essas profecias foi ou será cumprida. Aí tem foi ou será cumprida. Mas, a meu ver, ela está sendo cumprida no sentido de que ela teve duplo cumprimento. A meu ver, é um cumprimento duplo, não é só um cumprimento que já aconteceu no tempo de Jesus ou que vai acontecer apenas no futuro. Para mim, é um cumprimento duplo dessa profecia. Aí eu queria deixar esse estudo aqui para vocês, se vocês quiserem ler, acompanhar. É um estudo, assim, vamos dizer, não usa palavras difíceis, é fácil de compreender e te dá referências bíblicas para você continuar daí da onde você está. Eu achei interessante, fácil de compreender e eu quis trazer para vocês. Se eu entrar muito nesse assunto, esse vídeo vai ficar muito grande. E vocês podem não concordar comigo, porque eu tenho uma visão de tudo que fala sobre das escrituras na visão sobre a escatologia, eu compreendo de forma pré-milenista histórica. Então, é uma visão que ela é, de certa forma, futurista, mas ela também entende que as coisas já foram se cumprindo ao longo dos tempos. Aí, em muitos momentos, eu vejo um cumprimento duplo para muitas das profecias, que seria uma visão eclética de todas essas coisas. Eu falei bastante coisa, mas eu acho que tudo que foi dito aqui é bom, é útil para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Eu estou falando de mim também. E no próximo vídeo a gente vai continuar aqui no capítulo 4, que a gente vai dar seguimento e a gente vai começar falando sobre a tentação de Jesus. Ó, vamos ler aqui, ó. E Jesus respondeu, aqui no versículo 16. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado a quem me agrado. Tá vendo aqui? Nós vemos aqui a Trindade, né? No mesmo momento, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Todos eles juntos em comum acordo, iniciando esse reino, né? Para mim, o reino já iniciou desde esse momento, mas é claro que também temos a crucificação de Jesus Cristo, temos o que virá ainda, tem tantos elementos que vão se conectando, né? Mas, enfim, aí eu quis trazer esse estudo para vocês e depois a gente dá continuidade, né? E na sequência aqui, ó, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, né? E esse Espírito aqui é o Espírito Santo, tá, gente? Só porque tem gente que pensa de forma diferente, mas enfim. Aí no próximo vídeo, no próximo dia de estudo, a gente dá continuidade. Aí qualquer coisa vocês deixem nos comentários aí, alguma dúvida que vocês tenham. E vocês podem dar a opinião de vocês também, mas eu estou tentando fazer esse estudo da melhor forma possível. E eu estou fazendo várias pesquisas e consultas para trazer um melhor entendimento para todos vocês e para eu aprender também, né? E é isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.